Você já leu o texto de João 8, versículo 1 a 11? O que você entende sobre o episódio da mulher adúltera? No vídeo de hoje, vamos analisar com profundidade essa história do Evangelho e tentar mostrar como tudo isso é tão atual para o contexto evangélico brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao canal Maikson Rodrigues, um canal dedicado a anunciar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu aproveito para, desde já, te pedir humildemente o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever, pois temos sempre um vídeo aqui por semana. Clica no sininho para ativar as notificações e assim você receberá um aviso sempre que um vídeo novo subir no canal. E se o conteúdo te abençoar, não deixe de comentar aqui embaixo e compartilhar com pelo menos 5 amigos. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Os maiores inimigos de Jesus eram os escribas e os fariseus, dois grupos políticos e religiosos que se orgulhavam de serem os detentores da interpretação correta da lei de Deus. Tudo começou quando Jesus disse as seguintes palavras no seu Sermão do Monte, logo no início de seu ministério: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus." Isso está lá em Mateus 5, versículo 17 a 20. Os escribas e fariseus eram reconhecidos em Israel como os grandes mestres da lei, e Cristo passou praticamente todo o seu ministério derrubando esse mito. Ele disse no capítulo 15, versículo 3, parte B de Mateus: "Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição?" E ainda no versículo 7 em diante ele diz: "Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim." Ou seja, Jesus passou boa parte do seu ministério comprovando que os escribas e fariseus não eram os grandes mestres da lei, e sim os grandes manipuladores e deturpadores da lei dada por Deus através do ministério de Moisés. Jesus, sendo o Messias prometido no Antigo Testamento, certamente era fiel aos mandamentos de Deus. Nele se cumpriu a profecia de Isaías, que dizia no capítulo 2, versículo 3, parte B: "De Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém." Jesus jamais teve problemas com a lei de Deus. Muito pelo contrário, ele veio para cumprir toda a lei e trazer sua verdadeira interpretação. E onde entra o episódio da mulher adúltera, registrado em João capítulo 8, versículo do 1 ao 11? Esse episódio retrata uma das diversas tentativas dos fariseus e escribas de tentar arrumar meios de matar Jesus e criar perguntas cheias de pegadinhas para tentar provar que ele era um falso profeta e, portanto, não poderia ser o Messias. Você pode ver as tentativas deles em Mateus 16, versículo 1, 19, versículo 3, Lucas 10, 25, e tais textos possuem a narrativa desses religiosos que se aproximando de Jesus para o experimentar. Lucas 11, 53 a 54, o evangelista vai além e retrata que os escribas e fariseus esperaram Jesus, melhor dizendo, para ficar mais distante do povo, a fim de pressioná-lo com veemência, procurando levá-lo ao engano por meio de muitas indagações sobre muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Ipsis literis, do texto do versículo 54 desse capítulo. E foi exatamente o que fizeram quando levaram a mulher adúltera até ele. Está lá em João capítulo 8, versículo 4 a 6, que diz assim: "Disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?"
Isto diziam eles, comenta o escritor do Evangelho, o apóstolo João, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Jesus então quebrou a lei ou Jesus defendeu a lei? Alguns crentes mais modernos acham que Jesus subverteu a lei de Deus, porque se ele tivesse seguido a letra fria da lei, aquela mulher teria sido executada. Só que se Jesus quebra a lei de Deus para justificar uma pecadora, ele poderia ter sido acusado naquela época de ser um falso profeta, o que o invalidaria como o Messias prometido, que todos esperavam em Israel. Não, Jesus não quebrou a lei, graças a Deus. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu que Jesus provou que a acusação dos escribas e fariseus era falsa. Deixa eu te explicar isso em poucos minutos. Primeiro, segundo a lei de Moisés, o adultério era sim um crime passível de pena de morte. Levítico 20, versículo 10 diz: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher de seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Perceba algo importante na lei que já mostra a falsidade na acusação dos religiosos. Tanto o homem quanto a mulher precisam ser acusados, julgados e punidos segundo o rigor da lei. Morrerão ambos, o homem que tivesse deitado com a mulher e a mulher, como diz lá em Deuteronômio 22, versículo 22, parte B. Se os escribas e fariseus disseram ter encontrado aquela mulher em flagrante adultério, onde estava o homem que adulterou com ela? Se eles não levarem ambos para o julgamento, isso já se configurava em si uma transgressão da lei. Em segundo lugar, era necessário haver duas testemunhas do crime para que alguém recebesse a pena capital, caso sofresse a condenação. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, diz que uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido. Pela boca de duas ou de três testemunhas se estabelecerá o fato. Muito provavelmente, um dos religiosos tomou a palavra e dirigiu a acusação a Jesus, enquanto os demais ficaram apenas calados. Certamente, a configuração, aí é uma especulação minha, essa configuração era de uma acusação única e não de um fato que tinha sido apurado e que possuía outras testemunhas do crime. E em terceiro lugar, o crime deveria ser investigado e julgado por magistrados legalmente constituídos. Deuteronômio 16, do 18 a 20, vai nos dizer o seguinte: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá. Mais adiante vai dizer: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas ou suborno. E mais adiante o texto vai dizer: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Na investigação, os magistrados tinham a obrigação de verificar se as testemunhas eram falsas ou não. Caso fossem falsas, deveriam receber a mesma pena que tentavam aplicar contra o próximo. E você pode ver essa referência em Deuteronômio capítulo 19, do 17 ao 20. E aí que está o ponto. Cristo não era esse magistrado legalmente constituído. Ele era tão somente um mestre em Israel. E ele mesmo deixou isso claro, sabe aonde? Em Lucas capítulo 12, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra: disse-lhe alguém dentre a multidão: mestre, dize a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E tem uma outra coisa: nenhum magistrado civil judeu estava autorizado a julgar em Israel naquele tempo, por conta do Império Romano estar em vigor sobre a nação judaica. No próprio julgamento de Cristo, ele sofre um julgamento e punição romanas. João capítulo 18, versículo 29 a 31, os próprios escribas e fariseus reconhecem que a autoridade civil naquele momento histórico era romana e não judaica. O texto vai dizer assim: então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Percebe? Disse-lhes então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Preste atenção agora.
Disseram-lhe os judeus: a nós não nos é permitido tirar a vida de ninguém. Bingo! Se os fariseus e escribas não podiam aplicar a pena de morte a ninguém, como levaram uma mulher adúltera para sofrer a punição da lei de Moisés em praça pública, numa cidade dominada pelo Império Romano, que fazia vigorar sua própria lei, que não previa apedrejamento para mulheres flagradas em adultério? Qual foi então a tentativa dos fariseus e escribas de pegarem Jesus na curva? Simples. Se Jesus se recusa a aplicar a pena sobre a mulher, eles poderiam acusar o Senhor de não reconhecer a lei de Moisés, percebe? Mas se ele aceitasse aplicar a pena, Jesus estaria se colocando na posição de magistrado, como um rei. E com base nisso, eles poderiam acusá-lo aos romanos, afirmando que ele era um revolucionário, um usurpador do trono de César. Ou seja, Jesus seria pego pelo povo como um transgressor da lei de Moisés, povo judeu, ou pelo Império Romano, como um rebelde que ousaria desafiar o imperador debaixo de uma acusação feita por aqueles religiosos. Lembrando que eles levaram a acusação contra Jesus a Pilatos. Jesus, então, no versículo 7 de João 8, afirma a famosa frase: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É importante observar aqui que ele dirige essas palavras àqueles que eram as testemunhas. A lei de Moisés diz o seguinte, em Deuteronômio capítulo 17, versículos 6 e 7. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim, exterminarás o mal do meio de ti. A questão aqui não é quem nunca erra que atire a primeira pedra, porque isso é impossível de acontecer, convenhamos, né? Se fosse assim, nenhum juiz poderia julgar nenhuma causa, porque a própria Escritura diz: todos pecaram. Romanos 3, versículo 23. A recomendação bíblica é aquela da mãe do rei de Lemuel, em Provérbios 31, versículo 9. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça. De todo juiz, procurador, advogado, etc., se espera o cumprimento da justiça, ainda que todos esses sejam falhos e imperfeitos. É para isso que eles estudam e é para isso que estão lá. Isso vale para hoje e valia também para o primeiro século, nesse Israel que era dominado por Roma. Quando Jesus evoca Deuteronômio 17, versículos 6 e 7 para desafiar os escribas e fariseus, ele está mostrando que tudo aquilo era uma tentativa baixa de difamá-lo e nada mais. Não tinha nada a ver com a mulher, tinha a ver com a ambição egoísta deles de serem os maiores intérpretes da lei, que eram até chegar o verdadeiro Messias e o verdadeiro intérprete da lei de Deus. A expressão de Jesus usada no versículo 7, no grego anamártetos, aquele que não pecou, não se refere ao não cometimento de nenhum pecado, pois neste caso somente Deus poderia jogar pedra em alguém, não só naquele tempo, como nos dias de Moisés, num tempo muito anterior. A referência mais exata para anamártetos é aquele que não cometeu o pecado particular de adultério. O que nos faz concluir que ou os acusadores não eram testemunhas verdadeiras ou não estavam livres do adultério. Se eles não levaram o adúltero para ser julgado com a mulher e eles não jogaram a pedra primeiro, eu deixo para você a conclusão mais óbvia. Então nós aprendemos com esse texto que, primeiro, Jesus era verdadeiramente comprometido com a lei de Deus e não com as falsas interpretações trazidas pelos escribas e fariseus. Em segundo lugar, aprendemos também que devemos reconhecer e respeitar as autoridades legalmente constituídas. Em terceiro lugar, aprendemos que a graça e o perdão de Deus alcança a todos os criminosos, porque essa mulher foi alcançada. Em Jesus Cristo, há esperança de reconciliação com Deus para adúlteros, assassinos e até mesmo religiosos que denunciam falsamente pessoas tão pecadoras quanto eles, com o intuito de obter poder e visibilidade entre o povo. Jesus salva exatamente quem não merece, e aqueles que se acham justos demais e santos demais
e por isso gostam de expor o pecado ou o suposto pecado dos outros estão, na verdade, muito, mas muito distantes da graça de Deus. Não perca esta verdade de vista. Jesus conhece o coração do fariseu, assim como conhece o coração de um discípulo verdadeiro. Ele sabe o que está por trás de uma acusação e certamente não permite que a injustiça dure por muito tempo. Que você seja achado ao lado de Jesus, com as pedras acusatórias todas no chão. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários aqui o que você pensa sobre esse texto e o quão ele realmente para você é atual, o quão ele dialoga com esse tempo. É isso, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.